Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, Busca-Pé terá ouvido um segredo e tanto. Em uma conversa entre Neca e Lindinha, a criança descobriu que a venenosa Lindinha é apaixonada por Petrúquio. O garoto não pensará duas vezes e contará a história para Calisto, que fica indignado com a fofoca. Petrúquio também ficará sabendo e até mesmo dará risada da situação. O marido de Catarina dará risada, pois achará a história sem pé e nem cabeça. Mas enquanto o homem ri e fala sozinho, Lindinha aparecerá. A venenosa então pergunta: Ô, seu Petrúquio, por que o senhor tá tão contente, tá dando tanta risada? O Petrúquio fala que é uma história que Busca-Pé lhe contou sem pé e nem cabeça. A mulher então diz: mas deve ser uma coisa muito boa, né, pro senhor tá rindo tanto? Conta pra eu pra poder ficar contente também. Petrúquio, no entanto, avisa para ela meio sem jeito que não quer contar, pois tem a ver com ela também. Lindinha então diz: mas se tem a ver com eu, aí que eu quero saber mesmo. Petrúquio fica sem graça e então pede: Lindinha, você jura pra eu que não vai ficar brava, não? A mulher promete, e então Petrúquio conta o que ouviu. Ele diz que Busca-Pé veio lhe dizer que ela é completamente apaixonada. Ele, no entanto, continua a rir da situação. Lindinha, neste momento, arregala os olhos e pergunta: Então foi isso que deixou o senhor com esse sorriso na boca? O Petrúquio tenta explicar, mas antes que possa falar alguma coisa, a mulher imediatamente diz: mas eu sei porque o senhor tá sorrindo desse jeito. O senhor tá sorrindo de contente, do mesmo jeito que eu tô contente. Ela então acreditará que Petrúquio gostou de saber que ela é apaixonada. Petrúquio faz uma cara de confuso, mas neste momento Lindinha, toda sorridente, faz a revelação. Ela diz a Petrúquio que sempre foi apaixonada por ele mesmo e que Busca-Pé não está mentindo. A mulher irá esperar que o fazendeiro diga o mesmo. Só que Petrúquio se assusta e pergunta: égua, Lindinha, do que você está falando? A moça então explica e diz que guardou o segredo em seu coração e que é apaixonada por ele desde pequeno. Petrúquio arregala os olhos e Lindinha continua: Acontece, seu Petrúquio, que eu tô vendo esse seu contentamento no seu rosto e isso tá me deixando muito feliz. A Lindinha continua acreditando que Petrúquio é apaixonado por ela também, mas o fazendeiro irá surpreender a megera com a sua negativa. Mas enquanto isso, quem também estará completamente surpreso será Heitor. Depois de descobrir que seu golpe está prestes a ir por água abaixo, ele pedirá ajuda à sua mãe Josefa, que lhe dará uma ideia um tanto quanto perigosa. Mas neste meio tempo ainda, Candoca visitará o professor e descobrirá um fato importante sobre o que está ocorrendo com o homem. Já a Lindinha se dará muito mal no final desta história. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer qual punição você acha que Lindinha merece por todas as suas maldades. Gostariam que a venenosa ficasse na sarjeta? Ou ela merece uma segunda chance para se redimir e até mesmo
mesmo se casar com Januário. Além disso, acham que Heitor conseguirá dar o golpe do baú? Gostariam que Bianca terminasse com o professor Edmundo? Acham que os pombinhos merecem um final feliz? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. De olhos arregalados, Petrúquio pergunta mais uma vez do que Lindinha está falando. A moça então fala: seu Petrúquio, eu guardei esse segredo no meu coração. Eu amo o senhor desde pequena. Eu só tô contando porque eu tô vendo que o senhor tá muito feliz. O Petrúquio fala que Lindinha entendeu tudo errado e que não é bem isso, mas a moça se aproxima e avisa que ele nunca será feliz com Catarina. Petrúquio então fala: ai, égua, Lindinha, eu não sei nem o que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mas eu não tô querendo acreditar no que os meus ouvidos estão ouvindo. Lindinha então se aproxima ainda mais de Petrúquio e avisa que Catarina é brava feito uma onça, já que ela é um torrão de açúcar que pode adoçar a vida do fazendeiro. Em seguida, ela pergunta o que ele prefere: uma mulher azeda que só amarga sua vida ou outra que é doce feito açúcar como ela, que iria trazer leveza e iria tratá-lo bem para sempre. Petrúquio então avisa que estava rindo, pois não acreditou no que Buscapé falou, e diz que acreditava que era só uma bobagem que o moleque falou para atormentar a vida deles. Em seguida, o marido de Catarina ainda afirma: Lindinha, mas eu vejo você igual uma irmãzinha mais nova. Nós foi criado junto, eu nunca pensei no ser como mulher. Lindinha então pede para Petrúquio olhar para ela, pois não é mais uma menina reta como era antes, que agora tem carne, um corpo que todos os homens olham e desejam. Encabulado, Petrúquio fica muito sem graça e diz que ela não está entendendo e que ele gosta dela, mas não do jeito que Lindinha está falando. Em seguida, ele fala: ô Lindinha, é melhor nós esquecer essa história. Vamos fazer assim, eu ouvi, mas eu vou fazer de conta que eu não ouvi, e nós esquece para sempre isso e toca a vida. Lindinha então afirma que morre se Petrúquio esquecê-la. A mulher então agarra o fazendeiro e lasca um beijo na boca dele. Ela até mesmo afirma que se ele beijar ela, passará a gostar de outra forma. Acontece que neste momento o circo estará armado, pois quem aparecerá será Catarina. Com os olhos marejados, a mulher pergunta: Petrúquio, que pouca vergonha é essa? Petrúquio tenta se explicar, mas a fera fica com os olhos cheios de lágrimas e sai correndo. Já a Lindinha fica sorrindo enquanto vê Petrúquio atrás da amada. Desnorteada com a situação, Catarina entra na casa gritando por Neca e Mimosa. As empregadas aparecerão rapidamente e a mulher pede para que elas arrumem as suas malas, pois não ficará mais nem um segundo na fazenda. Petrúquio aparece logo em seguida e afirma: ô Catarina, não é isso que você está pensando não é nada disso. A mulher, porém, estará furiosa e ela diz: será que você não consegue me respeitar, Petrúquio? Eu estou esperando um filho seu, você esqueceu disso? Nem assim você me respeita? O Petrúquio então diz que foi pego de surpresa por Lindinha. Catarina rebate e diz que isso é algo que nenhum homem é pego de surpresa. Em seguida, ela chama o marido de safado.
O fazendeiro, no entanto, diz: "Ô, Catarina do céu, é tudo mentira. Eu fui agarrado pela Lindinha, foi ela que grudou em mim." Neste momento, Lindinha entra e Petrúquio então fica de olhos arregalados. A megera então diz: o que aconteceu foi a mais pura verdade e que Petrúquio realmente estava beijando ela. Catarina fica ainda mais furiosa e diz: "Está vendo só, Petrúquio, como você tem coragem de mentir na minha cara mais uma vez? Você não me respeita." Busca-Pé então aparece e diz que ouviu mesmo Lindinha falando na cozinha que gosta de Petrúquio. Catarina então cuspirá fogo e perguntará para o menino por que não disse isso antes. Petrúquio pede para a mulher se acalmar e fala que Busca-Pé não tem culpa nesta história. Mas Catarina, furiosa, manda o homem fechar o bico e avisa que vai embora. Neste momento, então, Petrúquio fala: "Ô Lindinha, confirma pra Catarina, diz a verdade, fala que eu não toquei no C, que eu não tenho culpa de nada." A megera vai abrir o bico, mas antes Calisto aparece e pergunta o que está acontecendo. Furioso e desnorteado, Petrúquio manda o homem parar de zurrar imediatamente, pois Lindinha vai falar. Mais uma vez, o fazendeiro pede: "Vamos, Lindinha, fala a verdade, diz a verdade para Catarina." A pilantra, porém, surpreende a todos. Ela diz que foi Petrúquio que lhe beijou e que ele sempre correu atrás dela na fazenda. Ao ouvir isso, Catarina fica maluca e começa a quebrar tudo dentro de casa. Enquanto a mulher joga os pratos, os vasos e tudo mais pelos ares, quem chega ao local é Januário. O rapaz estará com a consciência pesada por ter tratado Lindinha mal e terá ido se desculpar com a moça. Mas ao chegar lá, ele verá que a coisa não está nada boa. Ele então vai entrando e depois de Catarina quase quebrar a casa toda, Petrúquio consegue segurar a fera. A mulher então pergunta: "Lindinha, você está falando a verdade?" A venenosa confirma e diz: "Eu tô falando a verdade mais verdadeira. É que o seu Petrúquio me pegou de surpresa. Ele vive correndo atrás de mim." Calisto acredita e diz que isto é uma grande desonra para a família de Petrúquio e que as caveiras dos pais dele a esta altura já viraram pó no túmulo e que as caveiras dos pais dele já devem ter virado pó no túmulo. Petrúquio manda todos ficarem quietos e diz: "Ô Lindinha, você fala a verdade ou eu vou matar você." Petrúquio fica tão nervoso que solta os cachorros para cima de todo mundo. Catarina, porém, surpreende ao ficar ao lado da megera e diz que ela é uma moça inocente. Neca, porém, se aproxima de Lindinha e pede para ela falar a verdade, pois Catarina está grávida. A megera então diz que é verdade e que Petrúquio vivia correndo atrás dela. Catarina cai feito uma pata na história, assim como Calisto. Petrúquio, ainda mais nervoso, manda a megera falar a verdade, mas Catarina defende a mulher. A Lindinha é uma pobre coitada, como tantas moças que trabalham em casas de família. Você vivia correndo atrás dela. Eu tenho certeza que ela tinha medo de dizer a verdade. A venenosa, então, como a maior cara de pau do mundo, se aproxima de Catarina e diz: "Ah, dona Catarina, é isso mesmo, a senhora é uma santa por me entender. Eu me sentia desesperada quando o seu Petrúquio tentava me agarrar." A venenosa ainda diz que fica feliz que a verdade tenha aparecido, pois Catarina merece alguém muito melhor. A fera então diz que se Petrúquio enganou a moça, ele tem que ter a responsabilidade de cuidar dela agora. E indignado, o fazendeiro pergunta: "Eu não acredito, Catarina, você vai acreditar nessa lacraia em vez de eu?" Catarina avisa que sim. Ela ainda diz
diz que Lindinha é uma pobre coitada que caiu na conversa dele. Mas neste momento Januário surge e afirma que Lindinha não tem nada de pobre coitada. A megera arregala os olhos e diz que ele está mentindo. A Lindinha nunca foi flor que se cheire não, a Lindinha que vivia correndo atrás do seu Petrúquio, Dona Catarina, mas ele que não percebia. A pilantra então fica nervosa e grita que ele está falando isso por despeito, porque ela nunca deu chance a ele, mas Januário conta que é mentira. Neca neste momento confirma e diz que Lindinha sempre gostou de Petrúquio e odiava Catarina. Catarina, ao ouvir isso, pergunta se é verdade e ainda diz: "Você é uma falsa, Lindinha, eu não acredito, estava aqui te defendendo e você é uma cobra venenosa." Lindinha, nervosa e com medo de ser desmascarada, rebate e diz que tudo é intriga. Mas Januário não deixa por isto mesmo. O rapaz começa a entregar algumas armações da moça contra o casal, como a vez em que desaparafusaram a cama para que não tivessem a lua de mel. Mas a revelação mais surpreendente vem logo depois, pois o rapaz dirá: "O pior é que foi a Lindinha que estragou os queijos, foi ela que botou sal nos queijos pro seu Petrúquio ficar sem dinheiro e a Dona Catarina ir embora daqui. Ela achava que assim o seu Petrúquio ficava só pra ela." Lindinha grita e fala que nenhum deles presta. Todos ficam chocados com o comportamento da megera. Ela então avisa que não ficará mais ali. Ela corre para o quarto e diz que vai pegar as coisas para ir embora. Catarina vai até o quarto tirar satisfações com a empregada e ouve desaforos. Pois Lindinha diz: "A senhora, Dona Catarina, chegou aqui cheia de querer, cheia das boa e má intenção com o seu Petrúquio, e eu que sempre estive aqui do lado dele, a senhora roubou meu lugar, era pra eu ser a esposa dele, não você é seca, nunca gostou dele de verdade, nunca nem demonstrou amor." Catarina fica chocada com as afirmações de Lindinha. A maldosa ainda afirma que Petrúquio não a merece e que seria muito mais feliz com ela, porque Catarina só a trata mal. A megera então sai com a sua trouxa de roupas e Catarina fica sentida com o que ouve. Lindinha vai para a frente da casa e Calixto tenta ir atrás da megera perguntando para onde ela vai. Mas Lindinha diz: "Eu não devo satisfação pro senhor não, o senhor nunca cuidou de eu, me tratou feito bicho, me deixou ficar nessa fazenda de favor e me criou solta no meio desses matos feito cabrita. Eu não sei que é pior, viver nesse fim de mundo ou perder os pais e ser criada por um tio feito você." Calixto fala que a moça é muito ingrata. Ela diz que nunca mais quer ver a fuça dele e vai embora no carro de Januário. O rapaz dá ordem para o motorista levá-la para onde quiser e depois retornar para buscá-lo. Diante da situação, Calixto se senta nas escadas desolado com tudo o que ouviu. Petrúquio, enquanto Lindinha vai embora, diz que ela é uma ingrata e fala para ela nunca mais voltar ali. Todos na fazenda ficarão chocados com o comportamento da mulher. Enquanto isso, Heitor conta para sua mãe e para Dinorá que seu golpe do baú está indo por água abaixo. Ele revela que Batista mudou o dote e quer lhe entregar uma fazenda e não o dinheiro. Desesperada com a situação, Dinorá e Josefa pedem para o rapaz abandonar Bianca e correr atrás de Candoca, pois a moça é muito rica e pode lhe dar conforto. O pilantra, mesmo amando a irmã de Catarina, decide seguir com o plano. Enquanto isso, Candoca avisa para Bianca que se encontrará com o professor para saber notícias dele. A menina pede para que Candoca lhe conte tudo depois.
Ao ir à delegacia, a mocinha descobrirá que o delegado tem muitas dúvidas e há grandes chances do professor ser liberto. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Cravo e a Rosa? O que acham que acontecerá com Lindinha agora? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.